Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar a leitura e o comentário do livro Missionários da Luz. Nós estamos no primeiro capítulo, o psicógrafo. Nós vamos para a quinta e última parte desse capítulo. Nesse livro, André Luiz está numa nova missão, que é de aprendizado. Nem podia ser diferente, que André Luiz adora aprender, e mais que isso, ele gosta muito de pôr em prática o que ele aprende. Então, André Luiz está num centro espírita, onde existe um grupo reunido, um grupo de encarnados e apenas um médium psicógrafo. Daí o título do capítulo, o psicógrafo. E Alexandre é o espírito que orienta esse grupo, e ele também está orientando o estudo de André Luiz. E interessante que existem 6 espíritos que poderiam estar se comunicando nessa reunião, mas só tem um médium, portanto, vai ter que um vai conseguir e os outros 5 vão ter que esperar. E a gente viu numa leitura anterior que às vezes o espírito acaba esperando semanas, meses, anos para conseguir se comunicar. Daí a nossa responsabilidade enquanto médiuns de não faltarmos às reuniões. A gente pensa assim, mas que bobagem, é só hoje eu não vou, não tem. De repente tem uma comunicação super importante que vai acontecer através de nós e a gente tolhe a chance desse espírito, né? Vamos então continuar a leitura, a página 19. Acenou para um dos 6 comunicantes. Então, quem que acenou? Alexandre, né? Fez, vem cá. O mensageiro aproximou-se contente. Opa, fui escolhido aqui. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para um intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Então, Alexandre chegou lá e falou, olha, Calixto, é você que vai, como só um que vai dar mensagem, você fale o que for de interesse de todos. Nada de uma coisa que vá atender a um e não a outro. A gente pode achar um pouquinho estranha a linguagem desse livro, ela é formal, usa uns termos que nós não estamos habituados, mas a gente não pode se esquecer que esse livro foi editado em 1945. Então, quanto tempo já se passou? Se falava de maneira diferente, se escrevia de maneira diferente. A gente tem que procurar entender a mensagem, que é sensacional. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Então, Calixto foi lá e chegou perto do médium. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Mas pera um pouquinho, né? O espírito que vai falar, por que ele está se dando ao trabalho de alcançar o centro de memória do médium? Que conversa é essa? É bem simples. O espírito que vai se comunicar, ele tem uma ideia. E essa ideia, ele passa através do médium. Ele vai depender do vocabulário do médium, ele vai depender das experiências que o médium tem, do estudo, do conhecimento, para se utilizar dessa roupagem que o médium vai dar à mensagem dele. Ele tem uma ideia, mas a roupa, né? Quem vai dar é o médium. Poxa, mas não tem um tipo de mediunidade que
o espírito se comunica em outra língua que o médium nem conhece, a xenoglossia tem sim, mas isso é exceção e não regra. A gente viu aqui na leitura que esse psicógrafo, um psicógrafo comum, sem grandes habilidades, não era o suprassumo, mas também não era totalmente sem valor. Era um médium, né? Então ele não, o espírito vai precisar lançar a mão das ferramentas que o médium vai disponibilizar para ele. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante, ou seja, a luz do espírito, se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Então tinha uma luzinha do espírito desencarnado, a luz do médium, e elas começaram a se misturar, né? A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra, ou seja, a mão direita, sobre o lobo frontal do colaborador humano. Então, ele colocou a mão direita sobre o lobo frontal do médium, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então, Alexandre tentou bloquear a interferência do médium. Nós precisamos tomar cuidado, porque é claro, né, que infelizmente todos nós médiums interferimos na mensagem que o espírito está dando. A única diferença entre um bom médium e um médium ruim é na quantidade de interferência. O bom médium interfere o mínimo possível, ele procura traduzir o que o espírito está trazendo. Lógico que ele vai usar um vocabulário dele, por isso muitas vezes nós vemos que quando a gente começa a frequentar durante muito tempo um grupo, a gente vê, por exemplo, que determinado tipo de espírito vai se comunicar por determinado tipo de médium. Ah, é mistificação. Não, não é. É facilidade. O médium consegue dar uma roupagem adequada para esses irmãos que estão se comunicando e eles encontram afinidade. Por isso, o vocabulário, as palavras são muito parecidas. Claro que são. São palavras do médium. O espírito passa a ideia, mas o médium é que vai vestir essa ideia com o vocabulário que ele tem. Então não é tudo mistificação, né? É que ele aproveita o que o médium tem a oferecer. E aí o Alexandre está tentando inibir a interferência do médium o máximo possível. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: "A paz de Jesus seja convosco". Então, é um médium psicógrafo, ele vai se comunicar então através da escrita. Calixto, né, vai lá todo contentão, feliz de poder estar trabalhando, né? Jesus disse que ele veio para servir, não para ser servido. Uma coisa para a gente prestar bastante atenção e refletir. Então, o Calixto estava super contente de poder estar trabalhando e ele vai, e a primeira coisa que ele escreve é: "A paz de Jesus seja convosco". Então, nós vamos, no próximo vídeo, iniciar o segundo capítulo do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, e o subtítulo dessa série é A Vida no Mundo Espiritual. É o terceiro livro da série. O primeiro é Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros. Terceiro, Missionários da Luz.
Essa leitura desses 2 livros, eu já fiz a leitura e o comentário, estão no Facebook. Quem quiser procura Templo Espírita da Fraternidade, se inscreve e vê os vídeos lá. Por falar em se inscrever, quem puder se inscreva no canal, curta, ative a notificação que eu vou estar sempre postando 2 assuntos basicamente, Missionários da Luz e o Evangelho de Marcos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê paz, equilíbrio e uma visão amorosa para que a gente veja os outros como Jesus nos vê. Até mais!